Antes da Lei de 24 de agosto de 2021, os pais podiam praticar a educação familiar IEF enviando uma simples declaração à Câmara Municipal, independentemente dos motivos. Mas, para este novo ano letivo, tiveram de apresentar um pedido de autorização à sua autoridade educativa local, que só é aprovado se cumprir uma das 4 razões previstas na lei: o estado de saúde da criança, a prática intensiva de atividades desportivas ou artísticas, a itinerância da família e a existência de uma situação específica da criança que motiva o projeto educativo. Segundo a ex-secretária de Estado Sónia Beques, este novo sistema levou a uma diminuição de 29% do número de crianças escolarizadas pelas suas famílias. Associações e grupos denunciam um sistema que dificulta o ensino em casa. Trata-se, na verdade, de uma proibição disfarçada do ensino doméstico, afirma Jalil Arfaoui, porta-voz da Nós Collective. Aderimos aos valores da República, mas estamos a ser apontados como potenciais separatistas, comentou. As alterações à lei foram motivadas pela preocupação com possíveis abusos ligados a ideologias separatistas. No seu discurso sobre o separatismo, a 2 de outubro de 2020, Emmanuel Macron manifestou o seu desejo de proibir o ensino doméstico. Todos os dias, os reitores descobrem crianças completamente fora do sistema. Perante estes abusos, que excluem milhares de crianças de uma educação cívica, tomei uma decisão: a partir do início do ano letivo de 2021, o ensino no domicílio será estritamente limitado às exigências sanitárias. No entanto, a relação entre o ensino doméstico e os excessos separatistas continua a ser difícil de estabelecer. De acordo com um inquérito realizado pela DGQO para o ano letivo de 2016 a 2017, apenas 1,5% das 30.139 crianças educadas em casa tinham feito esta escolha por razões religiosas. E nenhum outro fenómeno separatista aparece entre as motivações. No inquérito dos anos letivos sucessivos, o tema religioso nem sequer é mencionado. No centro da controvérsia está uma mudança importante: as razões aceites para a prática do IEF restringiram-se ao estado de saúde da criança, à prática intensiva de atividades desportivas ou artísticas, à itinerância da família e à existência de uma situação específica da criança que motiva o projeto educativo. É sobretudo este último ponto que está a alimentar o descontentamento dos pais. Centenas de famílias manifestarão-se em várias cidades no dia 15 de setembro, Dia Internacional da Liberdade de Educação. Os participantes denunciaram o que consideram ser recusas arbitrárias dos seus pedidos por parte das autoridades educativas. Para Laurence Leguili, da Associação Libres Enfants de Utarm, mãe de 3 crianças que sempre foram educadas pelas suas famílias, foi um grito de frustração: não há definição do ponto 4, não compreendemos o que indica esta situação específica da criança. Apercebemos-nos de que é arbitrário, não há uma interpretação harmonizada entre as academias. Valérie Piau, advogada especializada em Direito da Educação, confirma o que os pais receiam: há um elemento arbitrário na medida em que não existe uma definição legal da existência de uma situação específica da criança. Assim, a avaliação será feita caso a caso por cada diretor académico dos Serviços Nacionais de Educação, e nem todos terão necessariamente a mesma interpretação. A questão do interesse superior de cada criança é central. E cada caso é considerado e investigado individualmente, declarou-nos a Autoridade Educativa de Montpellier. Com base em todos os documentos que nos são fornecidos pelos pais, estudamos escrupulosamente, com o Conselho de Especialistas, a questão da situação específica da criança que justificaria o IEF e a adaptação do projeto apresentado à situação em causa. Reagiu o reitor de Orléans Tours, Gilles Albaut. Estamos igualmente atentos ao facto de os pais possuírem ou não as habilitações exigidas por lei, prosseguiu. De facto, só os pais que possuem o bacalaureate estão autorizados a ensinar os seus filhos. De todas as academias, apenas Rennes, Orléans Tours, Altos Alpes e Bordeaux nos forneceram dados sobre as recusas relativas ao ano letivo em curso. A Autoridade Educativa de Rennes recusou 22% das candidaturas. Orléans Tours recusou cerca de 10% das candidaturas, um terço das quais motivadas pelo ponto 4. Na Autoridade Educativa de Altos Alpes, 27% dos pedidos foram recusados. Na Autoridade Educativa de Bordeaux, 8,1% das candidaturas foram recusadas, um quarto das quais por causa do motivo 4. Existem disparidades no tratamento dos pedidos. Virginie Duclaux, de 44 anos e mãe de 4 filhos, apresentou um pedido argumentando que precisava de adaptar a educação da sua filha de 3 anos e meio de acordo com os princípios do método Montessori e em harmonia com a natureza. O seu pedido foi rejeitado pela Autoridade Educativa de Grenoble. No entanto, Kevin Gerold, que tinha apresentado razões semelhantes para a sua filha, nomeadamente a necessidade de aprender ao ar livre, viu o seu pedido aceito pela Autoridade Educativa da Guiana Francesa. O Ministério da Educação recusa sistematicamente as autorizações, quaisquer que sejam os motivos.
Isto desvirtua o espírito da lei e os tribunais administrativos estão do lado da autoridade educativa. Protesta Virginie Duclaux, cujo recurso administrativo foi igualmente rejeitado. Não existe qualquer base científica ou rigor nas decisões de aceitação ou recusa, tudo depende das preferências subjetivas de quem examina os pedidos. Comenta Kevin Gerold. No ano passado, em Manuel o nome foi alterado por razões de confidencialidade, uma vez que recorreu ao Conselho de État para contestar o indeferimento do seu pedido. Apresentou um pedido à autoridade educativa de Toulouse para que a sua filha fosse educada no ambiente familiar. O seu pedido foi recusado e a criança foi obrigada a frequentar a escola. Durante o ano letivo, a criança desenvolveu uma fobia escolar. Apesar de um atestado do seu médico de família e do parecer de um pedopsiquiatra que recomendava que a sua filha ficasse em casa, o seu pedido foi novamente recusado este ano. O médico escolar sugeriu um acordo na escola em vez do ensino em casa. Náuseas, vômitos, ataques de ansiedade, insônias, assim que chega à escola. Fica pálida, retrai-se e recusa-se a falar, descreve Emmanuel. Não percebe como é que a opinião de um especialista pode ser ignorada em favor da de um médico da escola. Lamenta. Não é a única a ser recusada apesar de ter provas de problemas de saúde. Em muitos casos, o atestado do médico ou do pedopsiquiatra não é suficiente, a autoridade educativa exige que o médico escolar avalie a situação. Sobre este ponto, Valérie Piau considera que, como não há nada de específico na lei, se acharem que não têm informações médicas suficientes, podem pedir que a criança seja examinada pelo médico da escola. A decisão de optar pelo ensino em casa pode ter por base a mobilidade familiar, as necessidades médicas e o desejo de uma aprendizagem não convencional. No entanto, para muitos pais, esta escolha também decorre de uma visão crítica do sistema educativo nacional. Na escola da nossa aldeia, havia demasiada rotatividade de professores e muitas faltas, e havia também uma professora que não era muito simpática. Por isso, decidimos retirar o nosso filho, explica Morgane Robaud, 37 anos. Vejo o fracasso total das escolas públicas atuais, comenta Boys Antelme, 53 anos. Há falta de recursos. Os professores fazem o que podem, mas não há orçamento. As escolas francesas são pré-históricas, explica a professora de FLE, cujo filho de 11 anos está a entrar no 6º ano do IEF. Gaia Ludington, 35 anos, explica a sua oposição à escolaridade obrigatória desde os 3 anos de idade. A minha filha mais velha começou a estudar este ano, com 7 anos e meio. Os meus outros filhos também vão começar com a mesma idade. Aos 3 anos, obrigá-los a levantarem-se de manhã cedo para passarem o dia com 30 crianças não é essencial. Há também quem se tenha afastado do sistema escolar tradicional devido a restrições de saúde. As restrições sanitárias na escola eram uma forma de abuso, observa Sandra M. Penso que usar a máscara não é saudável para o sistema respiratório das crianças, para o seu desenvolvimento emocional e psicológico, razões que levaram a naturopata a retirar os seus filhos de 7 e 9 anos da escola em 2021. No entanto, o ensino em casa pode tornar-se sinónimo de perigo para algumas crianças. Podemos deparar-nos com casos de separatismo, de desconfiança e de angústia social. Comenta Gilles Albaub, reitor da Autoridade Educativa de Orléans-Tours. De acordo com um inquérito realizado pela DGQO para o ano letivo de 2016 a 2017, foram transmitidas informações preocupantes a 59 das 139 crianças. Em de 2018 a 2019, foram 39 crianças em 35.965. Os filhos de C.B., que sempre foram educados em casa, foram confiados à proteção de menores no dia 2 de outubro. A família recusou pedir autorização ao IEF pelo 2º ano consecutivo. Na sequência de uma denúncia da Autoridade Educativa de Toulouse ao Ministério Público de Menores por suspeita de aberrações sectárias, os pais das 3 crianças recusaram-se igualmente a submeter-se a uma avaliação pelo CRIP Cellule Departemental de Recueil de Traitement et de Evaluation e a comparecer a 2 consultas com o juiz de menores. O perfil psicológico dos pais parece ser muito preocupante, refere o relatório do juiz de menores do Tribunal de Toulouse. Durante várias entrevistas com a família, a Euronews pôde confirmar os comentários incoerentes, desconfiados e até hostis em relação às instituições e à lei citados na sentença. Embora a nova lei pretenda combater o afastamento das famílias dos valores republicanos e do modelo escolar tradicional, segundo Jalil Arfaoui, do Nons Collective, parece ter tido o efeito contrário. Muitas famílias abandonaram a França e outros pais tornaram-se fantasmas, fazendo o IEF de forma invisível. A lei está, na verdade, a criar comportamentos separatistas, porque as famílias que declararam o IEF antes da lei estão agora perdidas de vista. São famílias que se sentem perseguidas e que têm dificuldade em confiar no Estado. Explica. Se, de cada vez que aprovamos uma lei, nos dizem que ela vai levar as pessoas a radicalizarem-se ainda mais, isso significa que somos uma sociedade sem lei,
e uma sociedade sem lei é uma sociedade onde é a lei do mais forte. Reagiu Gilles Albaud, reitor da Autoridade Educativa de Orléans-Tours. Não vamos obrigar os nossos filhos a ir à escola, explicou Laurence Le Guilly. Se os meus filhos não concordarem no próximo ano, está fora de questão submetermos-nos a esta lei. Queremos tentar seguir a via legal, caso contrário, ou tentamos ficar ilegalmente em França, ou vamos para o exílio, explica. É a mesma história para Nicolas Odin, 39 anos, pai de duas crianças de 5 e 7 anos que estão no IEF há 3 anos. Se formos recusados, temos várias opções. Ou nos mudamos e saímos de França. Ou optamos pela desobediência civil, com todos os seus riscos. Mas eles estão a colocar-nos numa situação extrema, querem escolher pelos nossos filhos, explica. A maioria dos pais que encontramos já optou pela desobediência civil. Ou seja, recusa-se a cumprir a injunção de escolarização depois de o seu pedido ter sido rejeitado. 42 famílias declararam formalmente a sua desobediência civil, constituindo a Associação Enfance Libre. Mas há também pais que decidem praticar o IEF de forma invisível, para fugir aos critérios da nova lei. Por definição, as famílias fora do radar não se identificam. É difícil dar um número, explica a Enfance Libre. No entanto, a desobediência civil, explícita ou dissimulada, pode ser objeto de sanções penais. Digo muito claramente às famílias para terem muito cuidado, porque podem ser denunciadas aos serviços sociais por informações preocupantes, explica Maitre Piau. É preferível seguir o quadro jurídico, recorrer ao defensor dos direitos, ao provedor académico, fazer um recurso hierárquico, um recurso informal, etc. A Associação Liberté Education apresentou uma queixa à ONU na 74ª sessão do Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, realizada em Genebra a 3 de outubro. O Comitê avaliou a conformidade da França com o Pacto sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais. O apelo da Liberté Education foi claro: pedimos-lhe que transmita o sofrimento de tantas famílias e crianças que são vítimas de uma lei inicialmente destinada aos separatistas islâmicos. A ONU não tardou a responder. No seu relatório intitulado Observações Finais sobre o 5º Relatório Periódico da França, publicado em 16 de outubro de 2023, o Comitê instou a França a garantir que o interesse superior das crianças é devidamente tido em conta quando são tomadas decisões sobre a autorização da educação familiar. O ensino em casa é praticado em toda a Europa, disse a Euronews Silvia Cópio, conselheira do Movimento para a Liberdade de Educação em Portugal e representante da Global Home Education Exchange. O último relatório da Eurydice, a Rede Europeia sobre Sistemas Educativos, datado de 2018, oferece uma visão geral das práticas de educação em casa na Europa. Em alguns países, a instrução parental é completamente proibida, como na Alemanha, explica Silvia Copio. Noutros países, a situação é mais simples, como no Reino Unido, onde existe a melhor regulamentação de todas. Simplesmente porque não existe qualquer regulamentação, continua. Mesmo em Itália, Portugal, Irlanda e Bélgica, existem boas leis sobre o assunto. De acordo com o relatório Eurydice, o ensino em casa é permitido na maioria dos países europeus, geralmente sujeito a regras específicas. No entanto, algumas nações só permitem esta opção em circunstâncias excepcionais, principalmente por razões de saúde. Nestes casos, é frequentemente necessário um pedido de autorização, acompanhado de um atestado médico que justifique a decisão. A Alemanha, por exemplo, só permite o ensino em casa para as crianças que não podem ir à escola por motivo de doença. Em Espanha, esta possibilidade está reservada aos alunos que, por razões médicas, não podem frequentar a escola durante um período prolongado. A Croácia também propõe o ensino no domicílio para os alunos com problemas motores graves ou doenças crónicas. Além disso, em Chipre, só podem beneficiar desta possibilidade os alunos do ensino especial que tenham obtido autorização do Ministério. Nos Países Baixos, circunstâncias excepcionais podem isentar certas crianças da obrigação de frequentar a escola, nomeadamente quando os pais se opõem à filosofia das escolas da região. A Suécia, por outro lado, permite o ensino doméstico em situações limitadas, sendo particularmente restritiva para garantir que a criança regresse à escola o mais rapidamente possível.